Aí não posso falar, eu não sou segundo o Lula. Eu acho o Lula fantástico, mas acho o José Múcio no cara, que é um dos temas que nós vamos desdobrar daqui a pouco, errado. Aí eu volto. Alexandre Frota, quando vinha aqui, apoiava. É um cara que ajudou a trazer muita coisa pro lado de cá. Muito conteúdo e informação. Felipe Neto foi um dos grandes vetores da marginalização da presidente Dilma. E hoje é um dos caras que mais trabalha com alcance pelo campo progressista. Vamos tirar ele, então, pela pureza da biografia? Eu não estou salvando conduto para esse menino. Tanto que eu fui para cima do menino e terminamos a live num clima ruim. Eu estou só dizendo que se ele tem algo a falar, ele tem algo que ser ouvido. Porém, toda pergunta é legítima e toda resposta é possível. Aí quando eu trago o Vitor Panchorra, que é um colunista na quinta-feira, porque tem um passado ligado a partidos de direita, porque estava no campo do antipetismo e tal. Ah, não pode trazer o Vitor Panchorra. Gente, o Vitor Panchorra tem uma comunidade imensa atrás dele. O pessoal tá imenso atrás dele. O Vitor Panchorra tá indo a Brasília com dossiês denunciar os advogados do 8 de janeiro. O Vitor Panchorra tem feito um serviço muito competente de denúncia dos personagens duros do bolsonarismo, inclusive outro dia com o Oswaldo Eustáquio ao vivo. Quais canais a gente consegue ouvir o Oswaldo Eustáquio? O Eustáquio ligou para ele, sabe dessa, Fabrício? Ele com a live aberta, ele bota o número, me liga aqui se quiser. Quem quer ligar, liga. O Fabrício se ligar, sai falando. Daqui a pouco ligou um cara, ele quer que tá falando aqui, o Oswaldo Eustáquio. Você tá falando de mim, então vamos falar ao vivo dele. Não, só um pouquinho. Então me liga por vídeo. E botou o vídeo do cara e ficaram falando por vídeo. Ele, não, mas você tá preso, você deveria estar preso, você tá fugido e tal. E o pau torou. E o Oswaldo Eustáquio quis dar aula de direito, ele cagou na cabeça do Oswaldo Eustáquio, que quis dar aula de filosofia, ele cagou na cabeça do Oswaldo Eustáquio, e é isso que tem que fazer. Ah, não, mas eu prefiro que esse cara não venha pra cá porque ele tem um passado bolsonarista. Gente, se a gente continuar assim, os 49-51 estão muito perto de 50-50. E pode inverter um pouco. Ah, e o Lula se encontrou com o Ottoni de Paula. Não pode fazer isso. Será que não pode? Porque eu vou dizer uma coisa. Talvez um passinho dado do Lula ali pro lado dos evangélicos é o impacto da notícia dessa semana, segundo o Instituto de Pesquisa. O Lula cresceu, eu não tenho percentual agora, depois procuro, mas ele cresceu na sua aceitação dentro dos grupos evangélicos. O que aconteceu que fez ele crescer? É o Ottoni de Paula, é a aproximação com o presidente do Republicanos, essa governabilidade, é o Lula acenando para os evangélicos. Então, política, meus amigos, nós vamos ficar no grau da pureza? Então, temos que tomar esse cuidado, diz a Sol Barro, senão eu só não gosto de jornalismo preguiçoso. Eu não entendi do que ela quer fazer, o que quis dizer com isso aqui de jornalismo preguiçoso. Me explica aí, Sol, que daí eu não entendi. Viemos aqui pela treta, não gosto de jornalismo preguiçoso. Me explica aí. Bom, enfim, né? Aparentemente esse seria o editorial, mas na verdade o que eu queria falar é sobre o próprio Zé Múcio. O José Múcio tem duas linhas de interpretação possíveis, mas é um fato que abre uma raiga de possibilidades. O José Múcio vai sair do Ministério da Defesa. Isso é fato. Mas o Ministério da Defesa não estava elencado para aquela dança das cadeiras da reforma ministerial pós-carnaval. Não estava. Então essa saída do Múcio não é algo planejado. Só tem duas possibilidades ao meu ver. Uma, araquiri. Múcio se demite para não ter que ser demitido e sair pela porta dos fundos. Porque o trabalho dele é péssimo e vulnerabiliza o presidente Lula. Então talvez tenha sido dado ao Múcio a chance de pegar o chapéu. Como o Silvio Almeida teve isso oferecido, né? Se demita, ele não quis. Talvez o Lula tenha feito isso com o Múcio, eu não tenho informação, eu estou aqui especulando. Mas tem uma outra possibilidade. Se parte de José Múcio o desejo de sair do ministério, isso só mostra, mais ainda, que ele é um lambe-botas de milico. Que ele é o porta-voz da caserna. Que ele é a assessoria de imprensa do Exército. Porque se o Múcio quer pegar o chapéu e ir embora por vontade própria, o que ele não quer é ter que passar em 2025 pelo julgamento dos militares. Ele não quer ter que estar no cargo desconfortável. E isso é mais um sinal e um precioso sinal de que esse cara é o cara errado no lugar errado, na hora errada da história. Porque é o momento de fazermos as pazes com o nosso passado e embalarmos o nosso futuro de condenação aos inimigos da pátria. E não podemos ter duas caras, um híbrido, que é o José Múcio dentro do governo. Nós temos que ter alguém que faça o interesse de Estado, que neste momento é o interesse da nação. A punibilidade rigorosa dos militares e uma reforma do Exército. Uma reforma. A começar pelo fim dos kits pretos, ele não teria culhão para fazer isso e por aí vai. Então, das duas, uma.
Ou o Múcio está se demitindo para não ser demitido pelo presidente, ou o Múcio se demite porque não quer que haja um enfrentamento com os militares e ele seja o pivô desta relação e tenha que negociar. Ou é covarde, ou não é o cara que nós temos que ter no lugar. Independente do motivo, é de se comemorar a saída de José Múcio do Ministério da Defesa. É de se comemorar. De todas as danças das cadeiras possíveis na reforma ministerial do Lula, a saída do José Múcio é a mais essencial. Todas as outras são planificações eleitorais. Lula não fará uma reforma ministerial por uma necessidade de administração pública. Não é por nenhuma fragilidade de governança. Lula fará uma reforma ministerial com o cálculo tipicamente eleitoral. Agora sim, Múcio saindo é reconstruir a parte da estrutura do governo que se fragilizou. Sem dúvida. Sem dúvida.